Olá, tudo bem? Eu já estava com saudade de vocês. Sejam bem-vindos ao canal Falando de Cristo na Estrada. E aqui na fanpage da Rádio WF no Facebook, brevemente estaremos aí com o novo nome da rádio, né? Será a Rádio Falando de Cristo e teremos um prazer em ter você aí para estar nos ajudando a pregar a palavra de Deus. Você que não me conhece, eu sou Vanderlei Francisco, do outro lado da câmera minha esposa, Dona Vilma, ela que mantém a página da rádio no Facebook alimentada aí com mensagem de reflexão, o nosso estudo diário da palavra de Deus, tá? Então você pode seguir a nossa página, é um convite que nós estamos fazendo para você. Siga a nossa página Rádio WF no Facebook, ok? E você que está seguindo o nosso canal Falando de Cristo na Estrada, que bom que você está aí nos ajudando a pregar a palavra de Deus. Gente, vamos compartilhar também com as outras pessoas, tá? Nosso canal, como eu falei, é novinho, né? Esse canal a gente abriu há algum tempo aí como Rádio WF, ele ficou lá parado, tá? Era para manter apenas o nome. E agora nós estamos trabalhando com esse canal. E ainda tem poucas pessoas inscritas e eu preciso que você nos ajude aí a compartilhar, copiar o link, avisar para as pessoas, né, que estamos aí trabalhando em prol da pregação do Evangelho, para que as pessoas venham também a se inscrever, a dar o seu like, fazer o seu comentário. É importante que você assista o vídeo inteirinho, né? Para que o YouTube veja a relevância do trabalho também da pregação do Evangelho e passe a indicar para outras pessoas. Então, quanto mais você compartilha, mais longe vai a palavra de Deus. Em minhas mãos, a Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés é a palavra do Senhor, luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Nosso material de estudo também aqui, ó, Descanso em Cristo, material que nós começamos a estudar ali no mês de julho e começamos aí o mês de agosto, mês dos pais. Já quero parabenizar a todos os pais, sinta-se abraçado, que Deus abençoe vocês, né? E nós, é claro, né, que eu também sou pai, sou avô. E dia 23 de agosto é meu aniversário. Anote aí, tá bom? Dia 23 de agosto é o meu aniversário. Meus amigos, hoje o vídeo será um pouco mais longo, por quê? Como o canal é novo, a gente está fazendo vários testes, eu estou aprendendo, como eu falei para vocês, né? A gente está adquirindo equipamento simples, né? Pelo poder financeiro que a gente tem, e nós estamos aprendendo. Vocês viram aí que eu já mudei algumas miniaturas, né? Aprendendo a fazer o que eles chamam de thumbnails. Estou aprendendo sozinho aqui, tá bom? Com a ajuda do YouTube aí. E os nossos vídeos têm a média de 15 minutos, tá? E aí, a semana passada, nós não gravamos. E eu vou pegar todo o material da semana passada e vou fazer neste vídeo aqui, tá? Mas é importante para o seu aprendizado sobre o tema, venham a mim. Nós vamos estudar um pouco hoje aqui o Evangelho de Mateus, dentro desse tema principal que é descanso em Cristo. Vamos ver essa oferta que Cristo faz para todos nós. É importante demais esse tema. Então, apesar do vídeo ficar um pouco extenso, eu gostaria que você permanecesse até o final e que indicasse também para as pessoas, porque é um bom material para estudo, ok? Vamos orar? Ore comigo, vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, em Sua presença, pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas e lhe agradecemos pela oportunidade de estudar a Sua santa palavra. Que o Seu Santo Espírito nos capacite e que Ele mesmo seja o nosso professor agora, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O verso para memorizar, aquele verso que a gente guarda ali na cabeça, né? Para a gente poder falar na hora da necessidade, é Mateus capítulo 11, verso 28. Diz assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: quando você vai para os evangelhos, assim como toda a Bíblia, irmãos, tenham sempre em mente o contexto, tá? Primeira coisa que você deve entender: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é uma unidade. Eles não se contradizem. Ponto. O Espírito Santo, né? A Bíblia mesmo ela diz que o Espírito Santo ela vai trabalhar na mente dos autores de Gênesis a Apocalipse, vai inspirar esses autores a compor a Bíblia. As palavras que eles utilizam para esta composição depende da sua cultura, depende para quem eles estão escrevendo, tá? Por isso, às vezes, você vê Mateus escrevendo uma coisa
Marcos falando do mesmo assunto com palavras diferentes. Tá? Então é necessário, principalmente o livro de Mateus, você tem que ler sempre dentro do contexto da visão do, do personagem, né? Daquele que está escrevendo, que é Mateus. Primeiro, Mateus ele era 100% judeu. Alguma pergunta? Mateus e Levi é a mesma pessoa? A maioria dos teólogos estudiosos da Bíblia vai dizer que Mateus e Levi é a mesma pessoa. Pode ser Levi Mateus ou Mateus Levi, né? E o seu pai ali apresentado na Bíblia como judeu também. Então, Mateus, ele é 100% judeu que prestava serviço para Roma. E por que é importante você saber que ele era um prestador de serviço para Roma? Então, ele era uma pessoa instruída, né? Ele tinha conhecimento de matemática, ele tinha bom conhecimento da escrita, né, da retórica, e para você ter um deslumbre do contexto, quem é Mateus. Então, por ele ser um judeu convertido ao cristianismo, ele vê a necessidade na inspiração divina de reforçar a divindade de Jesus perante aos judeus. E ali a divisão que existia no judaísmo, né? Principalmente os saduceus e os fariseus. Era mais ou menos um contraste. Uns eram legalistas e outros eram liberais. Fariseus, legalistas. Saduceus, liberais. É mais ou menos o panorama que a gente vê na nossa realidade hoje, né? Dentro das principais religiões, sempre tem os legalistas e tem os liberais. E agora, Mateus, ele vai aqui fazer uma composição do seu evangelho, chamando a atenção para a divindade de Jesus e se contrapondo contra o legalismo dos fariseus e o liberalismo dos saduceus. Então você tem que prestar muita atenção nesta colocação de Mateus. Dito isso, irmãos, vamos para o estudo. Que promessa, né? Que promessa maravilhosa Jesus nos concede aqui no texto de Mateus, capítulo 11, verso 28. Afinal, quem às vezes ali não se sente sobrecarregado, pode ser ali sobrecarregado com o trabalho, sobrecarregado com preocupações, sobrecarregado com a própria vida, né? Com as coisas que a vida nos traz. Eu já me senti assim. E eu creio que estou falando para pessoas que também já passaram por esse momento de sobrecarga. Nesse contexto, Jesus disse que sabe o que estamos passando e que pode nos ajudar. Isso é, ele pode nos ajudar se nós permitirmos. Nós temos que se permitir a ser ajudado. Agora, depois de nos mandar tomar o seu jugo, Cristo disse também, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, tá aí no verso 30, né? Em outras palavras, Jesus está falando assim, livra-se dos jugos e fardos que você está levando. Deus a mim, em vez disso, tome o meu jugo, pois ele é mais fácil de levar. Como podemos experimentar o descanso do qual Jesus estava falando aqui? Afinal, no mundo em que vivemos após o pecado, o próprio Senhor disse lá a Adão, no suor do seu rosto você comerá o seu pão, lá em Gênesis 3:19. Portanto, queridos, sabemos o que é labutar e carregar fardos, e às vezes esses fardos podem parecer difíceis de levar, pelo menos sozinho, pelo menos sozinho. Então, nesta lição, nós vamos estudar como experimentar o alívio e o descanso espiritual oferecido por Jesus Cristo a todos os que aceitam a aprender dele, tá? Então, o primeiro tema é eu os aliviarei. Isso é uma promessa de Jesus. Como entregar seus fardos a Jesus e experimentar o descanso que não foi de graça, que custou o sangue do Senhor, né? Ele diz, para começar esse estudo, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Qual é o contexto dessa declaração, irmãos? Como Jesus nos dá esse descanso? Mateus 11, do capítulo 20 até o verso 28, é necessário essa leitura. Para quê? Para você entender, como eu disse, o contexto em que Mateus estava escrevendo. Ele diz, né? Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios.
e eles não tinham ainda se arrependido. E aí Jesus diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. E por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida até o inferno. Porque, se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultas estas coisas aos sábios e entendidos e a revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Qual é o contexto dessa declaração? Como Jesus nos dá o descanso? Bom, foi bom, né, eu ter falado no começo que Mateus é um judeu escrevendo para um público judeu cristão. Você já vê ali o reforço, né, da divindade de Cristo Jesus e já se contrapondo ao legalismo, né, aqueles que achavam que sabiam demais. Jesus ele estava repreendendo, irmãos, as cidades impenitentes da Galileia. Ele foi severo com os líderes de sua época, mas ele ofereceu descanso aos daqueles que estavam cansados e sobrecarregados, né? Assim como nós. Jesus nunca falou sem um contexto. Para compreendê-lo, precisamos entender o contexto de suas declarações se desejamos evitar equívocos a respeito dele. Tá? O capítulo 11 de Mateus marca ali um reviravolta nesse evangelho. As declarações denunciando importantes cidades da Galiléia foram as mais duras até aquele ponto do evangelho. Jesus, ele não bajulava ninguém, irmãos. Ele colocava o dedo na ferida. Primeiro, ele se relacionava com todo tipo de pessoas. E os legalistas apontavam aquilo como algo escandaloso, né? Você vai ver isso lá em Mateus capítulo 9, do verso 9 até o verso 13, servindo de contexto ali o relacionamento de Jesus com as pessoas consideradas ali pelos legalistas imundas, impuras, né? Segundo ponto, a sua declaração de que ele era capaz de perdoar pecados foi escandalosa aos olhos dos líderes religiosos. Por isso, eles queriam até apedrejar, matar Jesus, né? Porque Jesus dizia que ele era realmente capaz de perdoar pecados. E eles falaram: não, a única pessoa capaz de perdoar pecado é Deus. E realmente, a única pessoa capaz de perdoar o pecado é Deus, mas Jesus é Deus. Né? E a gente vê esse contexto em Mateus capítulo 9, do verso 1 até o verso 2. E terceiro ponto, irmãos, Jesus ele proferiu palavras de condenação ao povo, até mesmo comparando o povo de maneira desfavorável, colocando, né, que Sodoma foi desfavorável, vista naquela época e também hoje como um lugar de implacável perversidade. E ele fala lá, né, no verso 24, ó, eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Né? E as tensões estavam aumentando. E ainda assim, em meio a tudo isso, Jesus mudou de tom. E ao mudar de tom, ele ofereceu o verdadeiro descanso. Ele pôde fazer isso por quê, irmãos? Porque tudo lhe havia sido entregue pelo seu Pai. Ele disse: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Aí no verso 27. A capacidade de Jesus de conceder descanso está fundamentada em sua divindade e em sua unidade com o Pai. Antes de ir a Cristo para descansar nossos fardos, precisamos entender que não podemos levá-los sozinhos. Não iremos a Jesus a menos que aceitamos nossa necessidade. Tem muita gente dura, né? Achando que não precisa dessa ajuda de Jesus. Eu preciso. Mateus 11, 28 começa com o verbo imperativo, venham, venham.
Ir não é opcional. Ir representa a condição prévia para encontrarmos o descanso. Ir significa que precisamos entregar o controle. Irmãos, numa época em que controlamos muitas coisas por meio do smartphone, por exemplo, ir a Jesus não é uma direção natural. A entrega é a parte mais difícil da vida cristã. O aceitar que somos necessitados e entregar o controle é a parte mais difícil da vida cristã. Amamos falar acerca de tudo que Deus fez e que faz por nós em Cristo e de como não podemos salvar a nós mesmos. Isso é verdade. Mas no final, ainda temos que escolher ir a Jesus. O que significa render-se a Ele. Devemos render-se a Ele. Ir a Jesus significa render-se a Ele. E então o livre-arbítrio se torna essencial na vida cristã. Você e eu, nós temos o livre-arbítrio de aceitar a necessidade de ir, se render a Jesus ou simplesmente falar não. E arcar com o peso, com a carga do fardo em que você e eu possamos estar carregando. Mas ele continua, tomem sobre vós o meu jugo, né? Tomem sobre vós o meu jugo. Você tem experimentado esse descanso no seu coração, irmãos? Ao nos concentrarmos em Jesus e no que Ele oferece, como podemos receber esse descanso? Mateus capítulo 11, nós vamos ler já, verso 29 e 30. Porque Jesus nos ordenou a tomar o seu jugo logo depois de nos convidar a entregar a Ele nossos fardos e encontrar o verdadeiro descanso. Você sabe o que é um jugo? Você sabe o que é um jugo? Jugo é uma peça, uma canga que unia ali dois animais, geralmente dois bois. Geralmente era colocado um animal, um boi mais experiente para andar com um boi menos experiente. Jesus era um fabricante de jugo. Os estudiosos falavam que na carpintaria, Jesus talvez fosse o melhor mestre, fabricante de jugo, dessa peça que colocava ali, muito usada na época, foi muito usada também aqui nos primórdios, no passado. E ali eles trelavam dois animais, o mais experiente ao menos experiente. Quando o jugo era bom, o jugo era feito com a madeira certa e colocado de maneira correta, os dois iam andando, às vezes dando um pouco de complicação para o mais experiente, mas daqui a pouco aquele menos experiente estava andando no mesmo compasso do boi mais experiente. E andavam juntos e poderiam suportar mais carga, sentindo nas costas, mais aliviado, porque agora eles andavam no mesmo compasso, ok? Então essa é a peça, é jugo, que trela duas pessoas, para que as duas pessoas possam caminhar juntas. Só contar uma coisa para vocês, quando Paulo vai se referir, o próprio Cristo vai colocar a palavra jugo a respeito da lei, que era uma carga muito pesada, porque os fariseus, por exemplo, eles adicionaram tantas tradições à lei perfeita de Deus, que se tornou a lei perfeita de Deus muito pesada, difícil de ser carregada. Só que ao mesmo tempo Jesus vai falar, vocês devem fazer o que eles estão falando, mas não fazem o que eles fazem. Porque, na verdade, eles não fazem nada do que eles mandam vocês fazerem. Ou seja, meus irmãos, a carga pesada que os fariseus colocavam, esse jugo a respeito da lei, porque eles também não ajudavam. Eles não estavam dispostos a ajudar a carregar o fardo das outras pessoas. E Jesus fala, não. Em outra passagem, ele vai dizer, ora, eu sou o Senhor da lei, eu sou o Senhor do sábado. Ele diz, olha, eu escrevi. Então, quando você segue de maneira correta, quem está falando aqui é aquele que fez, é aquele que escreveu, é aquele que inspirou aí os profetas, apóstolos a escrever. Então, eu sei o que eu estou falando. Anda comigo. Então, por que Jesus nos ordenou a tomar o seu jugo, logo depois dele nos convidar a entregar a ele os nossos fardos e encontrar o verdadeiro descanso? Ele diz aí, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de quem? Aprendei de mim. Veja aí por que ele está dizendo. Aprendei de mim. Até agora vocês aprenderam aí com os fariseus, com os saduceus, com os doutores da lei, aprenderam de forma errada. Agora aprendam de mim. Por quê? Porque eu sou manso.
né? Eu sou humilde de coração. E vocês irão encontrar descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está se contrapondo diretamente ali aos legalistas. Então, a resposta é, né? Ele quer que aprendamos dele, irmãos, e nos unamos em seu propósito de salvação. Depois do primeiro imperativo, venham, em Mateus 11, 28, segue-se dois outros imperativos aqui em Mateus 11, 29. Tomar e aprender. Tomar e aprender. Concentra a atenção do público em Jesus. Devemos tomar seu jugo e aprender dele. Tem muita gente aprendendo coisas erradas com os próprios pastores, com os próprios padres, com os próprios professores. E não vão à fonte, não vão a Jesus. Perguntar, Jesus, o senhor escreveu, né? Agora me ensina, agora explica. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Um relacionamento íntimo entre o pai e o filho, sugerido por Jesus aqui em Mateus, no capítulo 11, do verso 25 ao verso 27, apresenta uma ilustração poderosa que pode explicar a metáfora do jugo nesses versos. O pai e o filho trabalhavam unidos, estavam no mesmo compasso, para quê? Para salvar a humanidade. Embora o jugo seja um símbolo de submissão, lá em Jeremias capítulo 27, né? O jugo é também uma metáfora que ilustra um propósito de união, unido, submetendo-nos ao seu jugo e então aceitamos a tarefa que ele nos deu para abençoar as outras pessoas. O ministério de Jesus foi fácil? Não, não foi fácil. Mas por que ele fala que é leve? Porque ele estava unido ao Pai. Ele convida-nos também a estar unido a Ele. Não estamos levando o seu jugo, irmãos. Estamos apenas unidos a Ele, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. O segundo imperativo é aprendam de mim. Aprendam de mim. Reitera esse conceito, né? Aprendam de mim. Em grego, o verbo aprender está ligado ao termo discípulo. Quando aprendemos de Jesus, somos seus discípulos. Obediência é comprometimento. Obediência e comprometimento são características do discipulado. Você é discípulo de Jesus? Está querendo ser discípulo de Jesus? O que faz um discípulo? Ele aprende de maneira correta com o seu mestre e imita o seu mestre, busca imitar o seu mestre. Ok? Agora, quando nós falamos da divindade de Jesus, e talvez eu fale para pessoas que acham, mas é muito difícil ser imitador de Jesus, porque ele é santo, ele fala, seres santos, porque eu também sou santo. É? Mas ele nos dá o Espírito Santo, irmãos, para nos ajudar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, a Trindade não é única, não é uno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo não é a unidade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é cheia de Jesus, cheia de Deus. Pode obedecer e pode se comprometer a carregar ou a andar no mesmo compasso de Jesus para salvar as outras pessoas. Qual é a diferença entre estar sobrecarregado e levar o jugo de Deus? Mateus 11, 28 e 29, né? Vou repetir. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí sim, você vai encontrar descanso para a sua alma. Levar o jugo de Cristo não é estar sobrecarregado. É ter descanso. Por quê? Porque o seu jugo é leve, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Irmãos, o jugo era uma metáfora comum no judaísmo, tá? Para designar lei, né? No contexto bíblico. Já coloquei aqui jugo como peça, né? Como uma canga. Mas o jugo era uma metáfora também no judaísmo para designar lei. Você vê lá em Atos 15, 10, né? Ele diz, agora, pois, por que tentais a Deus pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Você vai ver Paulo sendo firme ali contra os fariseus. Fala, olha, vocês estão colocando aí, né, algo muito pesado. E ali era a respeito da circuncisão, né? Lá em Gálatas 5, verso 1, Paulo vai dizer também, olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecemos firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão.
aqui em Gálatas 5:1, contrasta a liberdade que Jesus oferece com o jugo da escravidão. Uma referência à lei como meio de salvação. Era o que os fariseus pregavam, né? A lei sendo guardada de maneira externa, achando que fazer todas aquelas coisas, todos aqueles ritos, todas aquelas tradições que tinham colocado na lei, salvaria alguém. E Paulo vai ser, né, realmente firme, batendo aí nessa tecla por várias vezes. Estar sob o jugo do Senhor Jesus indica a obediência e o compromisso de seguir seus passos e participar de sua missão. Ponto. Não podemos acrescentar nada à salvação obtida por nós lá na cruz. Não podemos acrescentar nada, irmãos. Mas podemos nos tornar embaixadores e compartilhar as boas novas. A interpretação que Jesus tinha da lei, vista no Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, se você analisar, era mais radical do que a que os fariseus tinham. Portanto, ele vai dizer que, apesar disso, era suave. Né? Por quê? Porque a sua interpretação exige mudança no coração e transforma nossas motivações. Seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Tá? Quando você vai guardar os mandamentos de Deus segundo a ótica de Jesus Cristo, não é difícil. Não é complicado. Por quê? Porque exige uma mudança de coração. Aliás, a promessa, né, da nova aliança é isso. Deus escreveria a sua lei em nosso coração. Há uma nova aliança, mas é a mesma lei, são os mesmos 10 mandamentos. Para alguém que acha que é difícil, lá em Ezequiel, falando da mesma mudança, né, da nova aliança, ele disse que colocaria o Espírito no coração. É o Espírito que nos motiva, é o poder motivador, porque agora nós temos o Espírito em nosso coração que nos ajuda a obedecer com alegria, sem achar que era pesado. Por quê? Porque nós estamos estrelados ao próprio Jesus. Quando escorregarmos, ele está ali para sustentar o nosso fardo, que às vezes parece pesado, ok? Então, irmãos, ele vai dizer, sou manso e humilde de coração, também, né? A mansidão é subestimada hoje, né? A humildade hoje é motivo de chacota. As mídias sociais nos ensinaram a prestar atenção no que é espalhafatoso, barulhento, esquisito, extravagante, exagerado. Muitos padrões do mundo são opostos ao que Deus considera importante e valioso. Como você definiria mansidão e humildade? Vamos ler aqui 3 textos. Mateus 5:5, 1 Pedro 3:4 e Isaías 57:15. Mateus 5:5 diz, bem-aventurados, felizes, né, são quem? Os mansos. Por quê? Porque eles herdarão a terra. Amém. Olha que dica importante. Por que é importante ser manso? Porque é importante ser manso como Jesus, aprender com ele. 1 Pedro 3,4 diz, ao contrário, esteja no seu interior, aqui no seu coração, que não parece, beleza demonstrada num espírito manso e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Um espírito manso, um espírito tranquilo é de grande valor para Deus. 1 Pedro 3,4. Isaías 57,15 diz, pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, e cujo nome é santo. Abrem aspas para ele. Habito no lugar alto e santo, mas habito também no contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Glória a Deus por essas palavras. Como você definiria mansidão e humildade? A mansidão e a humildade são características dos que herdarão a terra, irmão. São características daqueles que agradam a Deus. E Jesus é o exemplo de mansidão e humildade. Lembra, quem está escrevendo aqui é Mateus. E ele tinha que mostrar a divindade de Cristo, porque eles não aceitavam Jesus como Deus. Eles aceitavam que Jesus podia perdoar pecado. Saduceus não acreditavam na ressurreição de Jesus. Era necessário mostrar para eles. E aqui nós vemos a característica de Jesus,
mansidão e humildade, que pode ser minha característica e sua característica quando estamos trelados a Ele, andando no mesmo compasso que Ele, trelados através do mesmo jugo. Paulo se referiu à mansidão e bondade de Cristo lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 1, né? Mansidão e humildade não são traços de pessoas fracas e que não conseguem defender a sua posição. Muitas vezes Jesus evitou o confronto porque sua missão ainda não havia sido cumprida. Você vê ele se retirando de uma confusão assim lá em João 4, de 1 a 3. Contudo, quando era confrontado, Jesus respondia com coragem. No entanto, irmãos, mesmo falando com coragem, apontando, colocando o dedo na ferida, Jesus falava com amor, sempre com amor. Seus lamentos, por exemplo, né, sobre Jerusalém antes da cruz, por exemplo, não foram brados de maldição, ao contrário. Ali é uma ilustração repleta de lágrimas a respeito de um futuro devastador. Leia lá em Lucas capítulo 19, né, do verso 41 até o verso 44. Você percebe a tristeza na colocação verbal de Jesus a respeito do que aconteceria com Jerusalém. Jesus foi retratado como um segundo Moisés. Ele discursou em um monte ao apresentar os princípios de seu reino, Mateus 5:1. Com um milagre, Jesus providenciou comida para multidões, Mateus 14, do verso 13 até o verso 21. Moisés foi manso. A Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso da sua época, assim como Jesus, apresentado como manso aqui no capítulo 11, verso 29. Ele diz, eu sou manso. Os que testemunharam a alimentação de 5.000 pessoas clamaram: este é o verdadeiro profeta que devia vir ao mundo. Está em João 6,14, né? Uma referência à função profética de Moisés. A humildade e mansidão de Jesus superam a de Moisés. Ele é o divino Salvador. E aí você começa novamente a lembrar do que eu falei, por quê? Que é necessário conhecer o contexto de quem escreveu. Estou falando de Mateus, judeu, escrevendo para um público judeu. Eles criam muito, e nós cremos também, porque é Bíblia, no livro de Moisés. Mas até esse momento, alguns achavam que Moisés era superior a Jesus. E aqui a Escritura vem dizendo que não. A humildade e mansidão de Jesus superam as de Moisés. Por quê? Porque Jesus é o divino Salvador. Era isso que eles deviam entender. Era isso que eles deviam ter aprendido. Embora Moisés tivesse se oferecido para salvar o seu povo, lá em Êxodo 32, sua morte não teria realizado nada, irmãos. Por quê? Porque Moisés era pecador como você e eu. Moisés precisava também de um Salvador que pagasse por seus pecados. Aprendemos com Moisés e com sua vida, sim, mas não encontramos salvação em Moisés. Necessitamos de um Salvador que tome nosso lugar como intercessor e como substituto. A intercessão, irmãos, é importante, mas somente o Deus pendurado no madeiro, que levou o nosso pecado, que pagou a pena pelo nosso pecado, poderia nos salvar das consequências legais do pecado, que é a morte. Jesus deu um grande exemplo, mas tudo seria inútil sem a cruz e a ressurreição. Jesus vai falar também, meus queridos, ele vai estar falando, né? Meu jugo é suave, meu jugo é suave. Vimos que o uso que Mateus fez do jugo ecoa o uso do termo no judaísmo, em outros textos no Novo Testamento também, referindo-se a alguma compreensão equivocada da lei. E aí, aqui, eu quero falar para vocês, né, na visão da época de Cristo, o que era a lei. Eram os 5 primeiros livros, né, de Moisés e profetas, os demais livros que compunham ali o cânon do Velho Testamento, tá? Então, quando se refere à lei, lei significa realmente um aprendizado, né? Ela está aqui nas condições de ensinar, tá? E a lei de Deus, que está dentro desse material, que foi escrita pelo próprio dedo de Deus, os 10 mandamentos. Para eles isso era muito claro. Por quê? Porque o livro da lei, que foi inspirado pelo Espírito Santo, foi entregue a Moisés, que foi entregue aos levitas, foi colocado ao lado da Arca da Aliança,
e a lei de Deus, as duas pedras, entregue a Moisés, entregue aos levitas e colocado dentro da arca da aliança. Então, para eles, eles não tinham essa confusão que as pessoas fazem, essa mistura que as pessoas fazem hoje. Mas a interpretação equivocada acontecia dos livros da Bíblia, Antigo Testamento da época, e também a respeito dos 10 mandamentos de Deus. Havia uma maneira equivocada de ler, interpretar e pregar e exigir do povo naquela época. Então, o termo grego, traduzido como suave aqui em Mateus 11:30, também pode ser traduzido como bom, agradável, útil, benevolente. Muitos consideram a lei de Deus pesada e difícil de cumprir, outros acham a lei de Deus irrelevante. Agora, como é que nós podemos ajudar, essas pessoas a ver a beleza da lei e amar o legislador? E aqui eu poderia me concentrar, nos 10 mandamentos. Como é que eu posso passar para as pessoas, para que as pessoas entendam, que essa lei, nós podemos ver que ela tem beleza e como amar o legislador. As pessoas fazem uma confusão danada aí, Nós devemos apresentar a lei, irmãos, como a expressão do caráter de Deus. A lei é a expressão do caráter de Deus. É só você ler os 10 mandamentos que você percebe, que a lei é a expressão do caráter de Deus. Os pais se lembram ali do momento em que seus filhos dão ali o primeiro passo, um passo mais vacilante é seguido por um segundo passo experimental, depois um terceiro. A essa altura é mais provável que a criança tropece e caia, Pode haver lágrimas e até hematomas, mas assim que a criança sente liberdade novamente, liberdade de movimento, ela se levanta e tenta de novo. Ela anda, cai e se levanta, anda, cai e se levanta. A sequência, irmão, se repete muitas vezes antes que a criança consiga andar com segurança. No entanto, em meio a tropeços e quedas, há um rostinho ali orgulhoso, bonitinho, que declara triunfante: papai, mamãe, posso andar. Andar com Jesus nem sempre é fácil, mas é sempre bom e é o certo a fazer. Podemos tropeçar e até cair. Contudo, conseguimos nos levantar e continuar a andar com Ele ao nosso lado. Gálatas capítulo 5, verso 1, lembra que eu falei aqui? Paulo escreveu, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. O que isso significa? Como Cristo nos libertou, qual é a diferença entre o jugo que ele nos pede que tomemos e o jugo da escravidão contra a qual Paulo está aqui nos advertindo? Irmãos, Cristo ele nos libertou da escravidão do pecado por seu sangue. Lembre-se, quando você aceita Jesus, você aceitou Jesus como seu Salvador, a primeira coisa que acontece na sua vida, se isso for de coração, se isso for real, se isso for verdadeiro, neste momento você é liberto da penalidade do pecado, que é a morte. Esse é o primeiro passo. Você recebe, você é livre da penalidade do pecado, que é a morte. Qual é o segundo passo que você recebe? O pecado não tem mais poder na sua vida. Por quê? Porque agora você aceita Jesus como Senhor de sua vida. Não é mais o mundo, não é mais o pecado que é o Senhor de sua vida. Você tem submissão a Deus, em obediência, humildade, mansidão. E Ele vai dar o seu espírito para que você tenha força para suportar o pecado. Você é liberto agora do poder do pecado. Então você é livre da penalidade, que é a morte. Depois você é livre do poder do pecado sobre a sua vida. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. É em Cristo Jesus. Mas eu posso cair? Pode até cair, mas não permanecerá caído, porque ele está disposto a te levantar. Ok? E lá na volta de Cristo nós seremos livres da presença do pecado. Toda a terra será livre da presença do pecado eternamente. Então, Cristo nos libertou da escravidão do pecado por seu sangue. Tem um preço caro.
O jugo que Paulo mencionou não era o jugo da obediência à lei de Deus, mas do legalismo. Legalismo é achar que obedecer à lei de Deus salva. Não, pelo contrário. Nós somos salvos por Cristo Jesus para a obediência perfeita. Aí sim, aí tem valor. Aí tem valor. Quando você aceita Jesus como seu Salvador e Senhor, aí você passa realmente, né, a querer fazer a sua vontade. Imagina, Jesus não vai querer que você mate uma pessoa. É claro que não. Ele não vai querer que você desonre seu pai e sua mãe, que você roube, que você adultere, né? Que você adore a outros deuses, que você faça imagem, que você brinca com o nome dele e que você escolha qualquer dia para fazer a adoração. Ele deixa os 10 mandamentos como uma regra das pessoas que foram libertas, as pessoas que foram salvas verdadeiramente e que não é mais agora submissa ao mundo, né? Ao jugo, a carga pesada que o mundo impõe, mas ele vai dizer que o jugo dele é suave, tá? É leve de ser carregado, ok? Então aqui Paulo está falando sobre o legalismo. Podemos ter certeza de que, ao dizer jugo de escravidão, Paulo estava se referindo à obediência à lei de Deus, os 10 mandamentos, tá? Mas pelo jeito legalista de ser aplicado na época pelos irmãos judeus fariseus. E pelo contrário, né? Mediante a obediência pela fé, entendemos que nossa salvação é certa, não com base na lei, mas na justiça de Cristo. Podemos ter verdadeiro descanso e liberdade. Repito, tá? Na justiça de Cristo, podemos ter verdadeiro descanso e verdadeira liberdade. Amém? Meu fardo é leve, irmãos. Jesus vai falar aqui para fechar esse ensino de hoje. Já está ficando extenso, mas como eu falei, era importante que eu deixasse esse vídeo prontinho para você estudar, para a gente entrar para o tema da próxima semana. Nós vamos falar do descanso. O descanso que a gente pode encontrar na família, apesar dos problemas da família, né? Meu fardo é leve. Pense em alguém que ajudou você a levar um fardo com o qual você estava lutando. Pense aí, né? Quanto é importante. Por que isso foi tão significativo para você ser ajudado naquele momento que você precisava? Hoje você pode ajudar a levar o fardo de alguém? Você pode ajudar alguém a levar o seu fardo? Jesus utilizou a ilustração do fardo. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Moisés, né, lembrando de Moisés aqui, ele ficou feliz ao ver ali o seu sogro Jetro depois que Israel tinha deixado o Egito e ter cruzado ali o mar, né? A pergunta é, como foi levar o fardo de outra pessoa nessa história? Irmãos, primeiro, carregar o fardo de uma multidão, né, de pessoas, igual Moisés estava carregando, fazendo tudo sozinho, a gente vê lá em Êxodo capítulo 18, que não estava sendo fácil, a coisa estava difícil. Quando ele recebe ali o conselho de Jetro e ele divide agora esse fardo, essa carga com outras pessoas, isso vai trazer alívio para Moisés, vai trazer bem-estar para Moisés, né? Ele dividiu o fardo que estava pesado. Nós também precisamos de ajuda. E Jesus oferece essa ajuda que podemos oferecer a outras pessoas. Êxodo 18, verso 13, revela que as pessoas iam ali a Moisés em busca de julgamento desde a manhã até a noite, irmãos. Quando o sogro de Moisés viu aquela situação, ele implorou ali ao seu genro que estabelecesse uma estrutura que lhe permitisse se concentrar nas coisas mais importantes, enquanto confiava a outras pessoas cuidados, né, de coisas mais simples. As Escrituras declaram que Moisés deu ouvidos a Jetro e implementou essa mudança vivificante. Foi bom para ele e bom para todos. Quando Jesus disse que seu fardo era leve, ele queria nos lembrar de que podemos confiar nele, o portador de fardos. Como Moisés, devemos aprender que precisamos dos outros para compartilhar nossos fardos. Em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao verso 26, a imagem do corpo de Cristo oferece uma ilustração de como os fardos podem ser compartilhados. Precisamos de um corpo que funcione para poder carregar qualquer peso. Perna, braço, ombro, músculo, tendões, né? Pergunta é, irmãos, levar os fardos uns dos outros nos ajuda a cumprir a lei de Cristo?
Gálatas capítulo 6, verso 2 diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém? Amém? Eu percebo ainda hoje, e eu tenho um amigo aqui que acompanha os nossos estudos, né? E eu sei que ele aprendeu daquela maneira, por exemplo, a dizer que a lei de Deus, os 10 mandamentos, não estão mais em vigor. Apesar de conhecer aqui Mateus capítulo 5, verso 17, Jesus falando que ele veio cumprir e não para abirrogar, né? E até falando com um amigo, nós temos uma lei a respeito de carro de som aqui na rua, que eu tive o prazer de ajudar a confeccionar aquela lei, né? Aquela lei parte de autoria minha e coautoria dos demais amigos ali, né? Mas eu fiz aquela lei e eu tenho que cumprir aquela lei. Não pode fazer som aos domingos, tem uma altura adequada, né? Agora, eu cumpro aquela lei, porque eu estou cumprindo aquela lei. Eu fui o legislador daquela lei. Eu cumpro essa lei. Ela deixa de existir para as outras pessoas? Claro que não. Então, esse é o primeiro ponto, né, que deve ser ali observado. Jesus cumpriu e ele fala: eu vim cumprir, não abirrogar, não riscar, né? Então, as pessoas às vezes têm uma compreensão equivocada a respeito da lei, né? É uma questão que as pessoas precisam olhar com muito carinho, essa questão a respeito da lei de Deus estar ainda hoje em vigor. Você não vai guardar ela de forma legalista para alcançar a salvação. É Jesus que salva. Tem que aceitar Jesus como Salvador e aceitar Jesus como Senhor de sua vida. Agora, depois disso, não é para continuar pecando. Mas, ao mesmo tempo, onde eu quero chegar? Ao mesmo tempo que as pessoas elas fazem essa crítica a respeito, por exemplo, da minha religião, né, Adventista do Sétimo Dia, em pregar que a lei de Deus ela está em vigor ainda hoje, eu as cumpro, porque Jesus fez, e ele falou: você é meu discípulo, eu cumpri a lei, eu não pequei, você deve fazer o mesmo. Os apóstolos, né, seguiram, a Virgem Maria obedeceu, e eu também busco obedecer, não para encontrar salvação por essa obediência, mas obedecer por amor, por ser discípulo, porque ele guardou, eu também devo guardar. Mas onde eu quero chegar? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso é muito importante. Você amar as pessoas, sacrificar pelas outras pessoas, fazer. E às vezes as pessoas ficam legalistas, ao contrário, criticando lá de fora e não fazem as ações que devem fazer, mesmo na religião onde ele está, né? Então você está numa determinada religião e você não ajuda, você não faz parte do corpo de Cristo ali, né? Você joga tudo nas costas do seu pastor, joga nas costas dos outros membros, você critica uma igreja, critica outra igreja e fica de bracinho cruzado, né? Sem levar a carga uns dos outros, achando que isso é crescimento espiritual. Não, meu irmão, não é um crescimento espiritual, tá? Você deve ir a Cristo, pedir orientação. E lembre-se, Gálatas capítulo 6, verso 2, levai a cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Deus. Cumprimos a lei de Cristo e ajudamos alguém a levar o seu fardo, pois foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Isso é ser discípulo. Conhecer o contexto imediato dessa passagem pode nos ajudar, né? Gálatas capítulo 6, verso 1, Paulo mencionou, ele afirma ali, que se o irmão ou irmã cair em tentação, devemos restaurar essa pessoa em espírito de brandura e mansidão. E lembre-se, Jesus, ele afirmou que ele é manso. Gálatas capítulo 5 vai falar que mansidão é fruto do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é Jesus, é Deus, ok? Então cuidado a maneira que você critica as pessoas, tá? Levar o fardo significa restaurar alguém que saiu dos trilhos, alguém que pecou, alguém que caiu, para ajudar essa pessoa a ver a graça divina, a salvação através de Jesus, do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão, apesar do pecado que ela cometeu. Mas também, irmão, significa ajudar uns aos outros. Ajudar quando? Quando temos dificuldades. O termo grego para fardo pode se referir a um peso grande ou uma pedra pesada.
um lembrete de que todos levamos fardos. Eu levo o meu, você leva o seu. E precisamos dos que podem nos ajudar a carregar. Não sejamos egoístas também quando é feita uma oferta. Compartilhar os fardos é uma atividade divinamente ordenada que requer mansidão e produz compaixão. Repito, compartilhar os fardos é uma atividade divinamente ordenada por Deus que requer mansidão, que é fruto do Espírito Santo, e que produz compaixão. E eu digo para vocês, para terminar, né? Pense em alguém que os ajudou a levar um fardo com o qual você está lutando. Por que isso foi tão significativo? Hoje você pode ajudar a levar o fardo de alguém? Se pode, meu irmão, faça, tá? Faça. Se você pode ajudar a levar o fardo de alguém, faça, porque essa é a vontade de Deus. Quero convidar minha esposa, dona Vilma, para a gente orar. Venha para cá. Nós vamos estar fazendo aqui a nossa oração para estar terminando, tá? E muito obrigado você aí que teve a paciência de ficar até o final, estudando a palavra de Deus com esse tema maravilhoso, né? E amanhã, se tudo der certo, eu vou estar colocando aí a lição número 6. Dona Vilma, faz favor, né? Vamos orar junto comigo aqui. Amanhã está aqui, ó, a lição é essa: encontrando descanso nos laços familiares. A gente vai ler a história de José, da família de José. A família bem desajustada, né? Vamos entender, dentro de uma família tão desajustada como a família de José, como é que ele encontrou paz, como é que ele encontrou descanso, né? Então isso é importante que nós estudemos amanhã, tá bom? Bem, irmãos, vamos orar então, né? Dona Vilma, tá me ouvindo? Aqui é grande aqui, e eu gostaria de que ela participasse da oração, mas ela deva estar fazendo alguma atividade, e eu quero convidar você para estar orando comigo então, tá bom? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas. Lhe agradecemos por esse momento especial de estudo da sua palavra. Obrigado por nos amar, obrigado por nos ofertar a sua salvação. Obrigado por ofertar a caminhar conosco, a carregar o nosso peso, o nosso fardo, que às vezes parece difícil, às vezes nos sentimos sobrecarregados, e o Senhor está oferecendo para nos ajudar a suportar e, ao mesmo tempo, nos ofertando a carregar o seu fardo, porque ele é um fardo justo, é um fardo suave. Que possamos também, Jesus, através do poder do Espírito Santo, ajudar as outras pessoas a carregar também os seus fardos. E agradecemos, hoje e sempre. Amém. Pense nisso. Forte abraço e até amanhã.